Friends, iniciando o nosso próximo módulo, função de segundo grau. Muito importante porque descreve o gráfico da parábola, então cai muito em lançamento, cai muito em valor máximo, valor mínimo, também em áreas quando ele bota comprimento vezes largura, dando o que? Uma função de segundo grau, dando a área em função de segundo grau, e aí vai. Então, qual é a característica da função de segundo grau? Ela ter a incógnita elevada ao quadrado como o maior grau do nosso polinômio, perfeito? Então aqui f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c seria a estrutura completa da função de segundo grau. Só que o que é importante? O a, que é o coeficiente do termo de segundo grau, ser diferente de zero. Essa é a condição para o quê? Para ocorrer a função de segundo grau. Sandro, por quê? Porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado, some com esse valor e ela passa a ser do primeiro grau, perfeito? Anotei aqui a, b e c são os coeficientes da função. Sandro, mas tem como diferenciar? Sim. Coeficiente do termo de segundo grau, coeficiente do termo de primeiro grau e aqui termo independente, perfeito? Ele não tem o x, na verdade ele até tem, mas é x elevado a zero que dá 1, então fica apenas o número. Criei também essa observação, f de x é igual a y. Por isso que às vezes você vê f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, mas você também vê o quê? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Os dois estão corretos, perfeito? Isso é o que? O domínio, que é o x, gerando um valor de imagem, que é o y. Vamos lá. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 10, calcule f de 10. Qual é a dica que eu dou para você? Ele está querendo saber o valor de y, já que f de x é igual a y, ele está querendo saber o valor de y quando x for 10. Então é meio recorte e cole. Se aqui no lugar do x, o 10 que ocupou a posição dele, no lugar desse x também será o 10, no lugar desse 5 vezes 10 mais 10. Ah, Sandro, quer dizer que f de 10 será 100 menos 50, que é 50, mais 10. f de 10 igual a 60. Isso quer dizer o quê? Quando o domínio for 10, a imagem será 60. Foi? E outra observação que eu botei de exemplo, determine m para que a função tananã seja de segundo grau. Para que essa função seja de segundo grau, o que tem que ocorrer? Está aqui, ó. A ser diferente de zero, então m ao quadrado menos 4 diferente de zero. Vai ficar m ao quadrado menos 4 diferente de zero, m ao quadrado diferente de 4, m diferente de quem? De mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Logo, para todos os valores sem ser o 2 e o menos 2, essa função será de segundo grau. Valeu, galera! Friends, dando continuidade, vamos ver raiz ou zero da função. Então, raiz ou zero da função é o valor de x que anula a função, perfeito? Então, sempre que você quiser achar a raiz de uma função, o que você faz? Você chama o y, que no caso é a função, de zero. Chamando o y de zero, você vai estar igualando a função a zero e achando qual valor de x fez aquilo ocorrer, perfeito? Então, determine as raízes da função y é igual a x ao quadrado menos 4x. Eu vou igualar a função a zero para achar as raízes, vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a zero. Eu caio numa equação de segundo grau incompleta, onde falta o c, que é o termo independente, e a dica é, vou fazer Bhaskara nessa? Não, nessa eu boto x em evidência, vai ficar mais tranquilo, ó, x que multiplica x menos 4 igual a zero, perfeito? Tendo x em evidência, ou seja, um produto para dar zero, eu tenho que ou o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero, para o produto dar zero. Logo, você acha as raízes. X igual a zero é uma raiz, está aqui, e a outra eu tenho x menos 4 igual a zero. Logo, x igual a 4. Então, aqui as duas raízes, as soluções
que tornam essa equação, né, essa função nula, perfeito? Já na letra B eu tenho f de x, que é o y, né, igual a x ao quadrado menos 9. Ah, Sandro, quais as raízes dessa função? Pega x ao quadrado menos 9 e iguala a que valor? A zero, que a raiz é o valor que anula a função. E igualando a zero, eu tenho x ao quadrado igual a 9. Logo, x igual a mais ou menos raiz de 9. Solução, x igual a mais ou menos 3. Perfeito? Então, as duas caíram em equação de segundo grau, as duas equações incompletas. Recapitulando, quando o termo independente, que é o c, for zero, eu coloco o x em evidência. Quando não houver o b, né, que é o x elevado a 1, só houver o a e o c, eu jogo número para um lado, letra para o outro e resolvo dessa forma. Já essa eu coloquei a função completa com a, b e c diferente de zero. O que eu vou fazer? Vou cair aqui onde? X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Caí numa equação, né, do segundo grau. Sandro, como eu resolvo a equação de segundo grau? Eu lembro muito de Bhaskara. Então, essa que eu fiz para nós recapitularmos. Que é o que? O delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois você acha a raiz. Sugestão, tem dificuldade? Bota a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a 2. Separem os valores dos coeficientes. E agora aplique. Vou achar o delta. Delta será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, perfeito? Delta é igual a 9 menos 8, delta é igual a 1. Tá aqui, achei o valor de delta. Venho aqui e substituo. A raiz será x igual a menos b, o b é menos 3, então menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes a. Atenção, nem sempre o a é 1. Às vezes é menos 1, menos 2, ou seja, a atenção não é sempre sobre 2. 2 vezes a. Nesse caso, a é 1, 2 vezes 1, 2. Perfeito? Então vai ficar x igual a menos com menos, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. E aí eu efetuo as duas, eu faço as duas. 3 mais 1, 4 sobre 2, 2 é uma raiz, e 3 menos 1, 2 sobre 2, 1 é a outra raiz. Valeu? Vamos continuar. Friends, vamos lá. Construção do gráfico da função de segundo grau. Vai ser sempre o quê? Uma parábola, perfeito? A concavidade pode estar voltada para cima ou para baixo. Vai depender do valor de quem? Do a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Botei um exemplo aqui, né? A positivo, carinha sorrindo, concavidade voltada para cima. A negativo, carinha triste, concavidade voltada para baixo. O passo será, primeiro, ache as raízes. Como eu acho a raiz, eu igualo a função a zero. Caio na equação de segundo grau, que você pode fazer o quê? Por Bhaskara, perfeito? Então, acho as raízes serão onde vai cortar o eixo x, perfeito? Então, a parábola sorrindo, ela corta o eixo x onde? Aqui no R1 e no R2. Nesse caso, com certeza, o delta é o quê? Maior que zero. Tem duas raízes reais e distintas. Aqui seria o mesmo mecanismo da Bhaskara para achar as raízes, só que aqui o A seria negativo, carinha triste. R1 e R2 seriam as raízes, sempre as raízes onde? No eixo X. Nós vamos construir em breve o gráfico, mas já vai guardando os passos. Segundo passo, a parábola sempre vai cortar o eixo Y, que é o vertical, no valor de C, que é o termo independente. Sandro, sempre? Sim. Sandro, e quando não tem C? Se não tem o C, é sinal que o coeficiente do termo independente é o quê? Nulo. Se ele é nulo, ele corta o ponto de encontro, que é a origem, perfeito? Então, isso está valendo o segundo passo. E para fechar o terceiro passo, seria o quê? Achar as coordenadas do vértice, que é o x do vértice menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos continuar agora na construção do gráfico.
Friends, agora a construção do gráfico da função de segundo grau. Vamos aos passos. Primeiro passo, achar as raízes. Eu acho as raízes como? Igualando a função a zero. Igualando a zero, eu tenho o primeiro passo, delta, né, b ao quadrado, então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5, perfeito? Vai ficar o quê? 36 menos 20, delta igual a 16, perfeito. Achei o delta, vou achar as raízes agora. X igual a menos b, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Tenho as raízes? Sim, vai ficar 6, que menos com menos a mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, sobre 2. Tenho as duas raízes quais? 6 menos 4, 2 sobre 2, 1, tá aqui. E a outra raiz, 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. 1 e 5 as raízes. Posso afirmar o quê? Sendo A positivo, a parábola está com a concavidade voltada para cima, sorrindo, A positivo. Então, eu afirmo que corta nas raízes do eixo X, no 1, corta no 5, 2, 3, 4, corta aqui no 5, a parábola está sorrindo e corta o eixo Y no valor de C. E qual é o valor de C? Está aqui, ó, 5 é onde vai cortar o eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. Corta com certeza aqui. Minha parábola, ela sorri, desce, toca no 1. Em algum momento ela faz a curva e volta a subir. Sandro, onde ela vai fazer a curva? Eu vou prolongar aqui um pouquinho. Ela vai fazer a curva no vértice. E como eu acho as coordenadas do vértice? Eu tenho aqui, ó, o x do vértice, é uma das coordenadas, e o y do vértice é a outra coordenada. Sandra, eu posso calcular? Pode calcular. Porém, sendo x do vértice menos b sobre 2a, calculando eu tenho menos 6 sobre 2 vezes 1, 2, que dá 3, perfeito? O que eu posso afirmar? Que o x do vértice, que é o valor que está aqui, ele é simétrico das duas raízes, ele tem a mesma distância, ele é equidistante das duas raízes, está exatamente no meio. Então, sem cálculo, você já poderia deduzir 1, 2, 3, 4, 5, 2 unidades para cá, 2 para cá, o x do vértice seria o 3, que é o que está aqui, perfeito? E o y do vértice? Vou achar ele agora aqui, ó. Y do vértice é só você pensar, tem o vértice e tem o valor relacionado à coordenada y. O nome é y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta é 16, então é menos 16 sobre 4 vezes 1, 4. Menos 4 é meu y do vértice, tá? Aqui o menos 4, formei meu gráfico da função. Analisando ele, eu posso afirmar o quê? Que o vértice é onde a parábola muda de sentido e o vértice fornece o valor mínimo da função, que é o menos 4. Até mais. Friends, questão clássica importante de altura máxima do projétil, instante em que atinge a altura máxima e por aí vai. Função de segundo grau. Um canhão dispara um projétil que descreve a trajetória de uma parábola, sendo a função do segundo grau, onde ele dá a altura em função do tempo, ele pede um instante em que o projétil atinge a altura máxima e na letra B, a altura máxima atingida pelo projétil. O que eu quero? O canhão está na origem, eu vou fazer a suposição do tiro. Buf! Caiu. Beleza. Ele tem a altura máxima aqui ocorrendo no pico, que por sinal é o quê? É o vértice da parábola, perfeito? E no vértice da parábola você tem quem? O x do vértice, que bate no eixo horizontal, que é do tempo, e tem o y do vértice, que bate no eixo vertical, que é da altura. Você já respondeu a questão. A altura máxima está aqui, ó, é o y do vértice. E, Sandro, verdade, real, altura máxima, y do vértice.
Sandra, quem seria o x do vértice? É um instante em que o projétil atinge a altura máxima. Então, cuidado com a pergunta. Aqui ele pede o instante em que o projétil atinge a altura máxima. Logo, está se tratando do x do vértice, que é menos b, sobre 2a. Aqui eu tenho o a menos 1, o b 8 e o c 0. Então, menos b sobre 2a eu tenho menos 8 sobre 2 vezes menos 1, sobre menos 2, igual a 4. No instante 4 segundos, o projétil atinge minha altura máxima. Sandro, e para achar a altura máxima, ou você joga o 4 segundos aqui no t e acha a altura, que é a imagem, né, referente a esse domínio, ou você vem aqui e calcula, ó, a altura máxima seria quem? O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Tá aqui, ó. Quem é o delta aqui? Delta seria 64. Então, menos 64 sobre 4 vezes menos 1, sobre menos 4, que é igual ao quê? A 16. 16 metros é a altura máxima do projétil. E aí fechamos o raciocínio. Pega aí, valeu! Friends, pega essa questão clássica de equação de segundo grau. Eu tenho um grupo de turistas alugou um ônibus por R$ 1.200. 3 deles não viajaram e a despesa individual aumentou em R$ 20. Quantos turistas viajaram? Começarei a questão fazendo o quê? Determinando o número de turistas que iriam viajar inicialmente. Tenho aqui, ó, chamei de x turistas. E o que ia ocorrer? Eu ia pegar os R$ 1.200 e dividir pelo número de turistas. Ia ver o quê? O valor inicial que cada um iria pagar. Seria R$ 1.200, que é o total do valor do ônibus, né? Dividido pelo número de turistas que iria viajar. Porém, o que ocorreu? Faltaram 3 turistas. Logo, ficou como? Ficou o valor final. Qual foi o valor final que cada um pagou? O ônibus não mudou de preço, continuou R$ 1.200, porém ficaram 3 pessoas a menos, x menos 3. Aí eu tenho o valor que cada um pagou. E ele afirma para mim o quê? Que após saírem esses 3, a despesa individual aumentou em R$ 20. O que eu posso afirmar com isso? Que o valor, eu posso afirmar, balançou aí, mas volta para cá. Eu posso afirmar que o valor final é igual ao quê? Ao valor inicial mais 20, que foi isso que ocorreu. Então vai ficar como? Valor final 1.200 sobre x menos 3 igual ao valor inicial 1.200 sobre x mais 20. Se está só o 20, 20 sobre 1. MMC aqui vai ficar como? X vezes x menos 3 vezes 1. Isso será o MMC. MMC dividido por x menos 3 dá x. Por x dá x menos 3. X vezes x menos 3 por 1, repito o MMC. X vezes x menos 3. E agora, faço o quê? A multiplicação. Quando eu faço o MMC dos dois lados, eu elimino o denominador. Então vai ficar 1.200x igual... A distributiva aqui vai ficar 1.200 vezes x e 1.200 vezes menos 3, que dá menos 3.600. E aqui, distributiva, 20x vezes x, que é mais 20x ao quadrado, e 20x vezes menos 3, que é menos 60x. Sandro, ficou difícil? Não ficou não. Esse menos esse dá zero, some, perfeito, e fiquei com 20x ao quadrado, menos 60x, menos 3.600, igual a zero. Sandro, posso simplificar tudo por 20? Pode sim. Tudo por 20 ficaria x ao quadrado, menos 3x, menos 180, igual a zero. Sandro, o Bhaskara aqui vai crescer muito. Nem ia, dava para fazer. Porém, você pode fazer por soma e produto. Soma menos b sobre a, soma das raízes, produto c sobre a. Fazendo soma, menos 3, 3 sobre 1, a soma de dois números que dá 3, e produto C, menos 180 sobre 1, menos 180. Dois números somado dá 3 e o produto menos 180,
15 e menos 12, perfeito? 15 mais menos 12 dá 3, e 15 vezes menos 12 dá menos 180. Logo, eu achei o meu valor de x. Ah, Sandro, x pode ser menos 12? Não, não existe número negativo de indivíduos. Logo, minha resposta é o quê? X igual a 15. Pergunta, quantos turistas viajaram? Foram 15? Não, 15 seria inicialmente. Faltaram 3 turistas. Logo, 12 é a resposta. 15 menos 3. Valeu, galera! Friends, questão muito boa, super importante prestarmos atenção. Só queria avisar o quê? Que receita é o total arrecadado. Quando eu falo em receita líquida ou bruta, seria o quê? Vamos dizer que o ingresso seja R$20 e vão 30 pessoas. Qual é a receita obtida? 20 vezes 30, 600, perfeito? Então vamos, um número de passageiros Y que comparece em um voo relaciona-se com o preço da passagem X, perfeito? Quando o preço da passagem é R$200, comparecem 120 passageiros. Logo, se eu perguntasse a princípio qual é a receita desse voo, quando o preço for R$200, comparecem 120 passageiros. Esse produto me daria a princípio a receita. 2 vezes 12, 24, com 3 zeros, R$24 mil seria a receita. Mas não é isso que ele pede, é só questão de raciocínio. Ele fala, para cada aumento de R$10 na passagem, há uma redução de 4 passageiros. Opa, já vou começar a criar alguma coisa aí. Tem o valor da passagem, para cada aumento de R$10 no valor da passagem, ou seja, o valor da passagem a princípio era R$200. 200 mais 10 vezes N. Sandro, quem é N? É o valor que faz aumentar. Se o N for 0, não aumenta nada, a passagem é 200. Se o N for 1, aumenta R$10, a passagem é 210. E aí vai. E o que ocorre? Há uma redução de 4 passageiros. Então eu vou botar aqui o número de pessoas na viagem. A princípio no voo são 120, porém reduzem o quê? 4 pessoas, 4 vezes N a cada desconto de R$10. Pode ver que a letra é a mesma. Se o N for 1, aumenta 10. Se o N for 1, diminui 4 pessoas certinho. Então ele me pede qual é o preço da passagem que maximiza a receita em cada voo. Eu vou criar aqui a lei da receita, perfeito? A receita seria o quê? O valor pago, que é 200 mais 10N, vezes o número de pessoas, que é 120 menos 4N. Farei a distributiva e com certeza terei da receita uma função de segundo grau. 200 vezes 120 aqui dá 24 mil. Estou fazendo a distributiva. 200 vezes menos 4N dá menos, né? Mais vezes menos 800N. 10N vezes 120 mais 1.200N. 10N vezes menos 4N menos 40N ao quadrado. Perfeito? Vou só arrumar aqui a receita, que seria o quê? Menos 40N ao quadrado mais 400N, né, que mais 1.200 com menos 800, 400, mais 24 mil. Sandro, e agora? Eu acho x ou y do vértice? Atenção, a receita aqui ela funciona como y. Você consegue achar a receita máxima, sim, porém não é o que ele te pede. Ele pede qual preço. Qual preço? E o preço é o que? Tá aqui, ó. Valor 200 mais 10N, eu preciso achar o N que fornece o preço da receita máxima. E aqui eu tenho uma relação que de R, que é a receita, com N, que é o meu incógnita adotada para variar o valor de pessoas e o valor da passagem. Então vou nessa. Com certeza a receita está triste, ou é negativo. Eu quero o quê? O valor de N que torna a receita máxima. O valor de N é o x do vértice, que é menos B sobre 2A. Y do vértice menos delta sobre 4A. Então, menos B sobre 2A, sobre menos 2 vezes isso, né? 80. Foi, cortei menos com menos dá mais. 5 é meu valor de N. Sandro, mas ele pediu o valor. Eu jogo aqui, ó, valor da passagem 5
10 vezes 5, 50 mais 200. Quando a passagem for R$250, eu terei minha receita máxima. Valeu, pega essa, super importante, tá? Bons estudos e vamos com tudo.